Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Aquasport. Eu sou Sandra Garcia, apresentadora, e hoje nós vamos falar sobre um tema que eu particularmente adoro, que é a musculação, e a musculação para os corredores. Eu estou com dois convidados hoje aqui, o Mário Sérgio, fundador da Run Fun, ex-nadador, empreendedor, o homem das múltiplas funções. Seja muito bem-vindo, Mário. Obrigado, Sandra. Vai ser um prazer bater um papo com você e muito bom estar do lado de um profissional tão competente. Muito obrigada. Cláudio também. Ele é coordenador há mais de 16 anos da Aquasport, lida com musculação desde os 10 anos de idade e tem muito aí para nos ensinar também. Muito bem-vindo, Cláudio. Sim, obrigado. É uma satisfação estar aqui, poder expor um pouquinho do que eu sei e aprender também, né? Com certeza. E através desse bate-papo aqui, junto com o Mário Sérgio, enriquecer, né? Ganhar conhecimento e tentar, através disso, fazer o melhor, continuar fazendo melhor. Exatamente. Mário, conta um pouquinho como é que foi a sua iniciação aí com os esportes. Eu sei que foi bem pequeno, mas traz essa história pra gente também. Sandra, eu comecei muito cedo, né? Eu sou carioca, então minha mãe já colocou eu e minha irmã gêmea, na natação logo cedo, acho até por conta de medo de se afogar no mar, tudo. É o que as mães sempre colocam. E aí, já com 8 anos, eu comecei a competir na natação no Rio, né? E aí, com 10 anos, mudei para São Paulo. E aí, quando eu vim para São Paulo, eu entrei no Clube Pinheiros, que é o melhor clube, né? Sempre foi um dos melhores clubes de natação e de outros esportes do Brasil. E aí comecei minha carreira competitiva, que foi até os 23 anos, competitivamente. Competi aqui, competi nos Estados Unidos também, fui nadador de seleção. E depois disso, aí eu enveredei para a corrida, né? Porque a corrida sempre permeou a minha vida. A gente corria antes de nadar. Então a gente fazia... O meu treinador gostava que a gente corresse para ganhar mais condicionamento, mais força de perna. E aí, então, quando eu parei de nadar competitivamente, que parar mesmo eu nunca parei, mas de competir mesmo, aí eu comecei a correr mais. E em 93 eu fundei a Run Fun, né? Foi uma das primeiras assessorias para treinar pessoas amadoras, né? Não profissionais, para treinar as pessoas amadoras a correr e a poder participar de prova e tudo mais. Que bacana. Foi muito cedo mesmo. Muito cedo, demais. E, Cláudio, conta um pouquinho da sua história também com a musculação. Eu comecei... Meu sonho, quando eu era criança, fazer musculação. Acompanhava meu irmão era mais velho, bem mais velho, ele ia na academia, então eu ficava lá olhando ele treinar, os amigos e tal. E para mim, eu queria muito aquilo. Com 13 anos já comecei a treinar. E aí eu treinava em casa, né? Meu primeiro salário trabalhando foi com 13 anos. Eu comprei barras, anilhas, joguei tudo dentro do quarto e comecei ali. E aí depois entrei numa academia, treinava e tal. E eu vim de Santos e lá o fisiculturismo era muito forte, né? Halterofilismo também, muitos campeões. Eu treinava com os fisiculturistas desde 15 anos, 16, e assim, eu imitava, né? Eu imitava, fazia o que eles faziam. E esses caras, na época, eles faziam a coisa certa, eles não sabiam por que eles estavam fazendo, certo? Mas eles faziam, né? Eles pegavam muito treino de fora, tal, e eu seguia aquilo. E aí, o que aconteceu? 18 anos, eu falei, não, vou para a educação física para entender isso, né? Entender ou mudar isso aí. E aí eu ingressei na educação física, aí a mente abriu, tal, me formei, comecei a trabalhar com isso e estou até hoje. Comecei a trabalhar, dar aula em 94, assim que me formei, e reciclando sempre, fazendo cursos, né? Porque a gente tem que estar sempre atualizado. E estou aí até hoje. Faz o que ama, né? Isso é ótimo. Exatamente, eu sempre quis trabalhar com isso. Muito legal. E na infância eu já queria ser educador físico. Com 8, 10 anos, o meu ídolo era o professor de educação física da escola. Eu era aquele que juntava a molecada no recreio e organizava a corrida, o jogo era eu que organizava. Tá? Não, a trave tá pequena, vai ficar maior, não sei o quê, entendeu?
Muito legal. Então, era o que eu queria mesmo. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz porque eu faço o que eu gosto. Realizado, né? Isso Sim. é demais. Sim. Muito bacana. E Mário, com a sua vasta experiência aí no mundo dos esportes, como você vê a rotina da musculação para o dia a dia dos corredores? Olha, Sandra, é legal até ouvir o Cláudio falando, né, sobre fisiculturismo e os treinos de antigamente, né, que eram treinos corretos. E é uma grande verdade, assim, né, a musculação mesmo que os fisiculturistas praticam e praticavam, que vem do levantamento de peso, do LPO, né, levantamento de peso olímpico. E que está provado que são esses exercícios que são fundamentais, né, exercícios básicos para qualquer esporte e para as pessoas, né. Eu, como eu vim também da natação, e a natação também tinha um trabalho de força naquela época, então a gente começou com 13, 14 anos a fazer a iniciação à musculação. Acho que também concordo com o Cláudio, muitas vezes sem os treinadores saberem muito bem como é que equilibrava aquilo para a natação, tudo, mas a gente sempre entendeu que o trabalho de força era importante. Desde que eu comecei a trabalhar com corrida, né, em 93, há 31 anos atrás, eu falava isso. E era engraçado que, na época, muitos treinadores, né, criticavam eu falar isso, porque falavam, não, imagina, corredor faz trabalho de força correndo, corredor faz trabalho de força subindo ladeira, né? E foi bacana porque, com o tempo, foi ficando claro que não é isso, né? A corrida é uma sucessão de saltos, Sandra, é uma sucessão de saltos. Então, todo corredor, todo, independente se ele está iniciando, se ele já é um cara avançado, se ele vai correr uma maratona para baixo de 3 horas, ou se ele vai correr sua primeira maratona para 5 horas, independente, ele tem e deve fazer um trabalho de força. Pelo menos 2 vezes por semana. Mas, pelo menos, 2 a 3 vezes. Eu não falo mais do que isso, porque aí pode começar a atrapalhar um pouco e a cansar um pouco para o trabalho, que é o principal objetivo dele, Sim. que é a corrida. Mas isso é fundamental, assim, sabe? E as pessoas estão começando a entender isso agora. Agora, também deixar, né, claro que trabalho de força é trabalho de força, né? Não é entrar na academia ouvindo música, né? E ficar levantando pezinho, porque não é isso. E às vezes ficam horas, 1 hora, 2 horas. Exatamente, fica 2 horas quando você poderia fazer um trabalho muito bem feito em 50 minutos, 45 minutos. Então, acho que é importante também deixar claro isso, porque há uma tendência, eu acho que, não sei se o Cláudio vai concordar comigo, mas a maioria dos praticantes de atividade física, que frequentam academias, que frequentam os parques, né, eles não gostam muito de musculação. Né? Verdade. Não? Eles fazem meio forçado, e isso é uma coisa que a gente pode conversar, né? Mas, assim, tem coisa que a gente não gosta, mas que faz bem, né? Então, assim, né, eu acho que esse é o ponto, sabe? É entender que a musculação é o melhor instrumento para qualquer esportista e, mais do que isso, para viver melhor. Exatamente, porque ela te prepara. Ela te prepara e você começa a perder força com 30 anos. Então, assim, se você não entender isso, você vai se frustrar. Você vai melhorar na corrida num primeiro momento, né? Como qualquer treino que você faz, para quem não está fazendo, vai melhorar, né? Sim. Só que vai chegar um momento que você vai começar a estagnar e pior, vai começar a apresentar índice de lesões muito alto. Porque a corrida tem uma série de benefícios, mas ela tem um ponto chato, que ela machuca, por conta dos saltos, né, da sucessão de saltos. Então, se você não entender isso e se preparar realmente fora da corrida também para aguentar isso, você pode se frustrar. É verdade. E, Cláudio, quais os exercícios que a gente pode trabalhar para que essas lesões não aconteçam? Tem algum músculo que a gente tem que trabalhar um pouco mais, fortalecer um pouco mais? Sim. O exercício, se você me perguntar, não tem um exercício mágico que vai fazer com que o indivíduo melhore na corrida, tá? Os exercícios multiarticulares, os agachamentos, os afundos, os agachamentos unilaterais, os búlgaros, agachamentos associados a salto, a pliometria, isso é interessante, tá? E os exercícios unipodais, né? Aqueles que você trabalha um lado de cada vez, né? Eles são muito importantes. O fortalecimento ele é necessário, assim como o Mário Sérgio falou, por prevenção de lesão e você suportar uma carga de trabalho maior na corrida,
principalmente naquele momento em que você quer melhorar o desempenho. O indivíduo que faz musculação, faz trabalho de força, direcionado para melhora de performance na corrida, ele vai suportar mais o lactato. Então, naquele momento em que a atividade fica muito intensa, a corrida ela começa a ter um volume desgastante, uma intensidade alta, esse cara ele vai ter uma reserva maior, às vezes para correr melhor depois de um certo ponto da corrida, dar aquele up, né? Disparar, dar um sprint. Então, o diferencial é isso. E também a prevenção, né? Porque a musculação, o trabalho de força, ele vai melhorar, ele vai fazer melhorar não só o músculo, mas também com o tempo, tendões, articulações. Então, você vai ter tudo isso fortalecido para aguentar o impacto da corrida. Muito bom. E é isso mesmo, tem que se preparar, tem que trabalhar muito bem a musculação, com acompanhamento, que é super importante também, né? Porque chega lá, começa a pegar peso. Tem que ter um educador físico acompanhando. Você quer ver o maior problema hoje em dia? Isso aqui. Por 2 motivos. Primeiro, o indivíduo leva isso para a academia. E aí ele tem que dar 1 minuto de pausa, ele dá 3, 4, porque ele está mexendo nisso aqui. Segundo, o que tem na internet aqui dentro. O indivíduo, ele pega um treino pronto de musculação e vai fazer. E aquele treino não é para ele, muitas vezes. A musculação, ela é individual. Então, um educador físico, um profissional especializado, ele tem que montar o seu programa de treinamento. Aquele programa é para você. Sim. Então, entendendo seus objetivos, suas limitações, entendeu? E não pode. Eu ainda colocaria mais um ponto para complementar isso, que é a questão técnica. Para tudo tem técnica. Sim. Qualquer esporte tem técnica. Verdade. E a musculação tem técnica. Sim. Então, quando você vai acompanhar via telefone, né, algum trabalho, algum treino já pré-montado, além desses problemas que o Cláudio comentou, você pode estar fazendo com a técnica errada, né? E aí pegando peso. E isso a gente vê muito nas salas de musculação. As pessoas mais preocupadas em aumentar o peso, mas fazer o gesto da musculação errado. Sim. Entendeu? Isso leva a lesão e isso não desenvolve como deveria, né, o trabalho daquele grupo muscular, né? E aí fala, poxa, mas eu não tô vendo resultado. Tô vendo resultado. Sim, tô com dor, tô com lesão, tô com epicondilite, tô com dor na coluna. Então, eu bato muito nessa tecla, porque para todo esporte, né? A gente que viu as Olimpíadas, né? Muitas vezes a gente olha uma pessoa fazer determinada manobra e fala, nossa, como é fácil, né? Não é fácil porque ela é muito boa. Exato. Ela é fácil, parece fácil, porque ela é muito boa, é por isso. Quando você vê um Gabriel Medina surfar, você fala, nossa, aquilo aí é fácil. Não é fácil, é dificílimo. Mas quando você tem muita técnica, né? Você parece, transporta para as pessoas que é fácil, né? A corrida, por exemplo, tem uma técnica. A corrida é a terceira coisa que a gente faz desde que a gente nasce, né? A gente engatinha, caminha, depois corre. Então todo mundo corre. É fácil correr? Deveria ser natural correr. Só que a corrida tem uma técnica. Tem a técnica, né? Então você, para melhorar a sua técnica, além da prevenção de lesões, melhora de performance, o trabalho de força, a musculação, ajuda a economia de corrida. Você ter uma corrida mais econômica, gastando menos energia, aproveitando mais o fato de ter ação e reação ao solo, né, com a força. Então você tem uma corrida que a gente chama de corrida econômica. Olha só que legal, interessante. É muito importante. Quando você olha os quenianos correndo, por exemplo, se você olhar assim, você vai ver que a cabeça dele não mexe. É assim, parada, porque aqui embaixo está rodando direto e a cabeça dele vai embora. Quando você olha, às vezes, um amador, está acostumado a correr, às vezes, em esteira, eu não sou contra esteira não, tá? Sim. Mas você vê a cabeça da pessoa fazendo assim. Nossa, eu vou começar a reparar. Isso aqui é um desperdício de energia muito grande, né? Assim como jogar o braço lateralmente também. Sim. É um desperdício de energia. Então, a corrida econômica, ela pode ser alcançada com técnica, com bons profissionais e com trabalho de força também com bons profissionais ao lado. Excelente. E uma dúvida que eu tenho, o tênis, ele também vai contribuir muito para a performance do atleta, né? O tênis é o pneu do atleta.
Assim, então, nenhum carro pode ser o melhor carro do mundo. Se tiver um pneu ruim, não vai dar bem, né? Vai ter problema. O tênis é o grande amortecedor, assim, não é o grande, mas o tênis ajuda no amortecimento, né, do corredor. E ainda bem que hoje em dia a gente tem dezenas de marcas, né? Muitas, a maioria importada, né? No Brasil tem também a Olímpicos, né? Também fazendo um trabalho de excelente qualidade na questão de produção de tênis, né? Até com um custo melhor, então também acaba aquela coisa de, não, só vale tênis que é muito caro. Isso é uma besteira, né? O tênis, você tem que comprar tênis de corrida, né? Que tem um amortecimento, e aí isso é o principal, né? Usar um calçado adequado, né? E um outro ponto importante, que é para quem gosta de correr, para quem vai correr, o tênis tem uma durabilidade, né? Ele tem uma vida, ele não é para sempre, né? Então, por mais que o tênis possa parecer novo, ele normalmente roda uns 600 quilômetros. Então, se você faz 30 quilômetros por semana, o tênis vai durar umas 20 semanas. Mas ele está novo. Não, ele está novo, mas ele já não está mais com aquela mesma, absorção, né, e resposta, né? Então, aí você deve trocar. Isso é importante, o atleta, o corredor, ou o iniciante, observar que tênis você tem que estar sempre trocando, né? Tá atento na quilometragem dele, tudo. Mas tem muito tênis por aí, muita... Tem, às vezes eu procuro pra mim mesmo, eu fico em dúvida, eu falo, poxa, aí tem a pisada certa, então é bom fazer uma análise também para ver como é que você pisa para poder ajustar o tênis. Olha, Sandra, isso é meio, vamos dizer assim, controverso. É? Porque, primeiro que uma análise biomecânica da pisada, ela não é tão simples. Para você fazer essa análise, são realmente, se for pegar o padrão ouro, você tem que fazer num lugar com as câmeras corretas, entendeu? A determinada câmera, são 6 câmeras, você tem que colocar os pontos certinhos na pessoa para depois ver direitinho, fazer no computador, tudo certo. Então, o que eu costumo dizer, isso não é tão... simples, prático e tão acessível, assim, até porque é caro, uma análise muito boa biomecânica, eu costumo usar a referência do tênis igual de óculos, entendeu? Se você comprar um óculos, é complicado, né? Vou te dar um óculos de presente? Não dá, né? Não dá, né? Não dá. Então, assim, o tênis é você experimentar mesmo, sabe? Experimentar e falar, pô, tá confortável. Dá uma caminhada. Me sinto, dá uma caminhada, se puder... Até tem lojas que tem esteira também. Esteira, ou tem aquela desenhada no, É verdade. no chão, a pistinha. Dar um trotinho, e ver o que você se sente melhor. Porque o que é bom para você, para mim não é tão legal, entendeu? E a questão de se é pronação, supinação, tal. Primeiro, a maioria das pessoas são neutras, né? A maioria, né? Uma boa parte das mulheres prona, por uma questão da relação cintura, né? Quadril, joelho, né? Então, muitas vezes prona. Mas eu não colocaria isso como algo que deva ser fundamental. É você se sentir bem, entendeu? Porque eu já corri com tênis que é de pronador e eu sou supinador, leve, entendeu? E eu me sentia bem. Então, acho que é mais isso, assim, sabe? Bacana. E um outro ponto, já que a gente está falando de tênis, que eu acho que é importante também deixar claro, é que a tecnologia evoluiu muito, né? E aí tem uns tênis novos, que são os tênis de placa. Tá? Placa de fibra de carbono. Então, são tênis que fazem a resposta, né, da ação, a reação ela é maior, ele é extremamente responsivo. Tá? Esse tênis de placa, inclusive, já deu até confusão. Você tem que estar catalogado, a marca tem que estar catalogada, porque se você correr com um tênis que não está catalogado, você é desclassificado. Então, é um assunto ainda, é mais ou menos igual ao que foi a roupa de natação, né? Há um tempo atrás, que até o recorde do César Cielo, que até hoje existe, né, o recorde mundial de 50 livres, foi com roupa. Hoje não pode usar roupa, usa bermuda, né, não pode usar mais aquela roupa toda. Então o tênis, ele passa por esse processo. Mas, por exemplo, o que é bom deixar claro para quem está ouvindo a gente, é que não vai começar a correr e comprar um tênis de placa, entendeu? Sim. Porque placa é para quem já está no estágio mais avançado, e placa deve ser usada com parcimônia, porque ele é responsivo, mas também com isso ele aumenta o impacto, né? E às vezes a pessoa não é que aumenta o impacto, ele tem um amortecimento menor. Então a pessoa tem que estar preparada para isso e usar nos treinos corretos e na prova, entendeu? Sim.
Não vai impactar e pode dar até... Pode machucar. Não, aumenta a lesão. Isso é assim, já tem estudo. Assim, tênis, né? Quem usa tênis de placa direto, a chance de lesão é muito maior. Agora, quando eu vou fazer a musculação e eu quero fazer um treino de corrida depois da musculação, um treininho de 20 minutos, 30 minutos, o tênis de musculação ele tem que ser mais sem tanto amortecimento, né? Sem quase nada de amortecimento. Com qual tênis eu vou para a academia? Não, acho que não tem problema, né, Cláudio? Você usa um tênis normal. Normal. Tênis normal, tênis que você está adaptado a treinar. Hoje em dia, tá? Lá a gente trabalha muito com treinamento funcional e a gente entende que o trabalho descalço, tá, de cadeia cinética fechada, ele é melhor. Tá? Mas você não vai num leg press fazer descalço porque teu pé pode suar, você pode escorregar, escorregar um pouquinho, você se machucar. Agora, por exemplo, um agachamento, dá para você fazer um avanço, entendeu? Mário, e como conciliar o treino de musculação com a corrida? Faz a musculação primeiro, depois a corrida ou inverte? Boa pergunta, Sandra. Assim, o corredor ele tem que focar no que é mais importante naquele treino, né? Então, se ele está correndo, se ele tem um objetivo de corrida, a corrida é sempre mais importante, né? Então, primeiro você corre e depois vai para a musculação. A gente gosta de, assim, o ideal, né, para um corredor amador, estou dizendo isso porque o corredor profissional corre 7 dias por semana, né? Um corredor amador treina 4, 5 dias por semana. Então, o ideal era ele intercalar um dia de corrida e um dia de trabalho de força, né? Porque aí ele vai mais descansado. Mas como muitas vezes, né, o tempo, a vida em São Paulo ou nas grandes capitais ou nas cidades demandam, né, uma necessidade de matar logo o assunto ali, então sempre focar. O treino principal é a corrida, então primeiro você corre, depois você faz trabalho de força, né? Eu tenho um treino de corrida que é muito leve hoje, né? Então isso acontece também. Então, hoje o treino da minha de corrida é levinho, então você pode fazer o trabalho de força primeiro e depois a corrida. Mas eu acho que a prioridade é o treino principal. Se o treino principal é um treino intensivo, é um treino que vai ter ritmo, é um treino que vai ter tiro, vai ter subida, ou é uma distância longa, você primeiro corre e depois você faz trabalho de força. Ótimo, perfeito. E para quem tem uma idade mais avançada, como trabalhar a musculação também? E para quem corre, né, 60 a mais, por exemplo, que corre, mas que tem que adequar os treinos de musculação. É um treino diferente? Sim, o indivíduo com mais de 60, normalmente você tem que diminuir um pouquinho o volume de treino, né? Ele pode trabalhar com uma intensidade quase similar ao do indivíduo de 30 anos, porém o volume de treino ele tem que ser diminuído um pouquinho, tá? Tá. Esse indivíduo com mais de 60, se ele nunca fez musculação, ele tem que passar por um período básico, tá? Para lapidação, aprendizado de movimento, sintonia, porque não adianta eu colocar carga, peso para ele fazer exercícios específicos, ele vai machucar. Se isso tudo não tiver acertado, ajustado, então ele tem que primeiro aprender a executar movimentos. Então, por exemplo, lá na academia, a gente chega pro cara, vamos lá, vamos fazer um agachamento. Agachou, não, peraí, tá faltando alguma coisa aí, tem alguma coisa que não tá funcionando bem. O quadril não tá mal posicionado, tenta posicionar de tal forma, não conseguiu. O joelho tá avançando muito, peraí, vamos passar um educativo antes, para esse indivíduo aprender a agachar sem carga, para depois a gente colocar carga. Então, esse período básico, muitas vezes para o indivíduo mais de 60 anos, ele aumenta, antes da gente entrar no específico. Entendeu? A gente, ao invés de trabalhar lá 2 semanas, a gente reserva aí 1 mês pra gente fazer isso, entendeu? Aí entrou no específico, ele já tá com aquele movimento já mais acertado, nos afundos, nos agachamentos, aí a gente começa a colocar uma carga de treino um pouco melhor. É o que a gente falou da técnica, da importância de fazer a técnica certa do movimento, né? Exatamente. E levando em conta que ele é um indivíduo com mais de 60, então ele tem uma recuperação mais difícil, ele tem que ter uma boa alimentação, não é só ir para academia, né? A gente estava falando agora há pouco, alimentação, descanso, o treino, tudo isso trabalha em conjunto. Essa disciplina é super importante, o álcool também, né? O álcool
abolido. Né? Né? Para quem corre... Quem corre, não. O álcool, ele desidrata. Né? Ele desidrata e você bebe no dia seguinte, você está com menos líquido disponível para fazer aquela atividade. Então, não é legal. Além de atrapalhar o sono. Além de atrapalhar o sono. O sono é fundamental. Outra, né? Vai comprometendo o sono, aí desgaste, você já não está tão motivado. E o professor que atende esse cara na musculação, ele tem que perguntar, ele tem que questionar, ele tem que saber como é que está a vida desse cara fora da academia. Tá? Lá a gente faz isso. Sono, você tem insônia? Não. Você trabalha em que horário? Trabalho à noite. Putz, é um fator que complica. Sua alimentação, como 2 vezes por dia, tá errado, vamos encaminhar para nutricionista. Não é o educador físico que tem que fazer isso, ele tem que encaminhar. Né? Sim. É a nutricionista que vai ajustar a alimentação desse indivíduo e suplementação se houver necessidade, entendeu? Então tudo isso, né? É um indivíduo um pouco mais difícil de trabalhar. Até porque muitas vezes ele tem aquela coisa de, putz, eu estou com mais de 60, mas eu quero provar que eu não tenho mais de 60. Então, muitas vezes esse indivíduo, ele é que nem o indivíduo, o aluno de 14 anos de idade. Ele quer provar que ele pode, né? Então, muitas vezes a gente tem que dar uma seguradinha. Isso. E esse aluno de 14, 13, ele já pode iniciar uma prática de corrida com essa idade? Pode. Qual a idade que... Pode, Sandra. 13, 14, você já pode começar a correr. Eu, na verdade, comecei a correr com isso, com 12, 13 anos, né? Mas o importante, para quem vai começar a correr, é não aumentar volume, não aumentar a distância. Então, eu colocaria com 13, 14, um garoto não deve correr mais do que 6 quilômetros, entendeu? E também não é chegar no primeiro dia e correr 6 quilômetros, né? Quer dizer, é fazer um trabalho, tem uma jornada, tudo. E eu acho que o Cláudio comentou muito bem, que é um grupo muito difícil de trabalhar, né? Porque a gente vive também um mundo e um momento de tudo ser muito rápido, né? Eu tenho 3 filhos adolescentes e tudo para eles parece que tem que ser rápido. Então, assim, eu tô começando a remar, estão remando agora. Estão começando a remar, então, quando é que eu já vou estar pronto para competir? Eu falei, não é assim que funciona, né? Você está vendo esses caras na Olimpíada aí, eles estão há 10, 12, 15, 20 anos treinando, né? E isso vale, acho que para os iniciantes, para os garotos novos e também para quem já corre, porque há uma necessidade de, não, comecei a correr, já quero fazer minha maratona, ano que vem quero correr maratona. Esse imediatismo. Só que no esporte, assim como na vida, isso não funciona, né? Quem é que consegue ser diretor de uma empresa em um ano? Você entra na empresa como estagiário, depois você vai ser efetivado, depois você vai ser assistente, depois não sei o quê, depois você vai ser gerente, para chegar numa diretoria. Então, por que no esporte isso deveria ser ao contrário? Por que isso não é igual no esporte? Não, no esporte é exatamente igual. Você começa lá, como o Cláudio comentou, lá com 10 anos de idade, que é um caso que é a primeira vez que eu vejo na vida alguém assim. Não, mas 10 eu queria. Sonho. Não, 13 eu... Não, mas já de gostar, né? Não, a primeira vez que eu vejo na vida. Mas assim, ele começou com 13 anos de idade, né? Quer dizer, então, assim, e todo um trabalho, foi sendo melhorado, tal, aperfeiçoado. Então, acho que isso é um grande recado que fica para todo mundo, sabe? Não existe pílula mágica, né? Não existe treino mágico. E todo aquele resultado que é muito rápido pode trazer, em algum momento, uma triste realidade, assim, que pode ser uma lesão, pode ser um overuse, pode ser um treinamento. E também, já que a gente está falando disso, né, Cláudio, também deixar muito clara a questão de anabolizante, a questão de hormônios, entendeu? Que muitas vezes para os jovens que querem uma coisa rápida, né, às vezes caem no canto, né, de péssimos profissionais que ficam dando hormônio facilmente, hoje facilmente, hormônio, que é uma coisa que vai mexer com aquilo que é mais importante, né? Que é a nossa regulação, né? Então, hormonal. Então, você, quando mexe num determinado hormônio, você está desregulando o outro. E ninguém tem uma resposta para isso, para falar assim, não, você deve tomar. Então, isso é algo muito sério. Uma fase de desenvolvimento. Uma fase de desenvolvimento. Inclusive até na terceira idade. Na terceira idade, há necessidade de
de hormônio, sim, às vezes há necessidade, mas não é simplesmente, não, eu tô com 58, já vou começar, entendeu? Reposição. A reposição. É uma reposição que deve ser feita por alguém e muito especial, um endocrinologista que seja sério, que seja um cara capacitado, porque o que eu vejo aqui, o que eu vejo hoje no Instagram, assim, me choca, assim, Demais. No Instagram e em outras mídias, né? Quer dizer, são profissionais indicando reposição hormonal sem conhecer a pessoa. Sim. Isso é um crime, né? Deveria ser preso. Eu vejo, às vezes, em Instagram, o cara lá, todo saradinho, dando dicas de como ficar com o corpo dele. Só que você olha pro cara e fala, não, esse cara, ele toma um monte de coisa. E a saúde dele, como é que tá, né? Sim, Toma um monte de coisa e a saúde tá... Eu vou falar para vocês uma coisa, vou abrir aqui. Eu tenho 53 anos, né? Dos 20 aos 30, eu tomei anabolizante. Eu acredito. Eu tomei. Porque na época todo mundo tomava. Eu falei, não, vou começar. E você cria uma dependência psicológica. Porque eu era o Claudião. E toda vez que eu terminava um ciclo, eu voltava a ser o Cláudio. E eu não queria. Aí você começa. Aí você vai aumentando até a dose. Vai indo. Aí eu já estava cheio de lesão, porque quando você termina um ciclo, você quer manter as cargas que você treinava. Então você faz lá um supino com 140, você quer manter aquilo. Só que você terminou o ciclo, você começa a ficar mais fraco. E aí você força. Aí você começa a ter um monte de lesão. Aí um dia eu fui num médico, tal, tinha lesão no ombro, no quadril, O médico me falou uma coisa que até hoje eu não esqueço. O seu problema, ele mediu meus ombros, ele mediu aqui, mediu cotovelo e tal. O seu problema, você está tentando construir um shopping center num terreno de 100 metros quadrados. Olha que legal. Eu falei, não, o senhor está certo. Isso. Já estava com a pressão alta, estava com um monte de coisa. Queda de cabelo. Né? Queda de cabelo muito, né? Muito. Acontece muito com Sim, excesso de hormônios. Exatamente. 30 anos eu parei, tá? Até porque eu casei com uma médica e eu tinha vergonha de que ela soubesse. Aí eu parei. Ele não precisa, né? Sim, aí eu comecei, a minha cabeça começou a mudar. Não, eu vou treinar por saúde. E a alimentação é super importante para trazer esse resultado que a gente quer, né? Eu não tinha fome porque o meu fígado não estava muito bom e eu não ingeria proteína. Então não tinha um bom resultado mesmo com um estímulo laboratorial. Então hoje... Naquela época você vivia sem tanto conhecimento. Então, sim. Assim, eu acho um absurdo hoje em dia, né? Alguém indicar uma coisa dessa, os pais muitas vezes verem um garoto ganhar 10... Quem é que ganha 10 quilos em um ano? Não se ganha 10 quilos em um ano de músculo. Não dá, entendeu? Então, assim, ou o chip da beleza também, né? Que é muito comum nas mulheres, academia, em crossfit e tal, que você olha e você vê mulheres de 40 anos com um bíceps e com um ombro que ela não tinha com 20, entendeu? Então, assim, cara, é lógico, não tem. Se fosse assim, não precisava nem de educador físico. Era só tomar esse negócio e pronto. Só que não existe. E os danos são reversíveis também. Muitas vezes irreversíveis. Sim. E quando você começa a perceber... Eu faço reposição hormonal desde os 45. Até porque você tomou, né? Sim, então, por causa disso. Eu tenho um déficit de produção de testosterona. Tenho que repor. Porque ele usou de maneira exógena. Isso. Então ele recebia de fora, então o corpo começou a não produzir mais. Eu fiquei 10 anos sem produzir praticamente. Entendeu? Nossa. E aí, hoje eu tenho um embasamento científico. Eu li muito, estudei muito sobre o tema. E consistência em cima da minha vida. Para falar para um jovem hoje ou para um atleta, falar, cara, não é por aí. Não é por aí. Para que isso? Entendeu? Para que você quer isso? Para ir para a praia uma vez por ano? Entendeu? Muito bem. Agora eu gostaria que vocês deixassem um recado para quem tem vontade de começar a correr e para quem quer correr, mas também com preparação, né? Com uma boa alimentação, fazendo a musculação. Deixar um recadinho aí para quem quer iniciar. Legal. Eu acho que o meu maior recado é o seguinte, se você quer começar a correr e é difícil para você começar a correr, começa andando, né? O caminhante
de hoje pode ser o corredor de amanhã, né? O principal é a gente vencer o sofá, né? É o controle remoto. Acho que a Netflix é muito boa, mas ela deve ocupar uma parte menor do tempo, né? Então, assim, acho que todo mundo já está provado, né? E cada vez mais pesquisas saem a respeito da importância da atividade física para a prevenção de doenças, né? E para uma vida com mais qualidade, né? Então, o meu recado a corrida é extremamente democrática, jovens, terceira idade, homens, mulheres, altos, baixos, magros, gordos, todos podem correr, mas procure a orientação de um profissional para que isso seja feito de uma maneira correta, uma maneira equilibrada e consistente, né? Entender que na vida é um dia após o outro mesmo, não achar que vai ter uma resposta muito rápida, né? E com calma, tudo leva tempo, mas o que é bacana na corrida é que rapidamente, é um dos poucos esportes que rapidamente você percebe a diferença. Então você vai perceber que 30 dias depois que você começou, você fala, nossa, já estou com mais disposição. E até a saúde mental. Principalmente, né? Isso está ligado aos hormônios que a gente estava falando, com a produção de dopamina, serotonina, endorfina e outros hormônios que são regulados com a atividade física, né? Então, o meu grande recado é esse, comece tranquilo. Se você não gosta, começa com 15 minutos caminhando, entendeu? Se você gosta, começa com parcimônia, não adianta começar fazendo muito, vá aos poucos e nunca esqueça de fazer trabalho de força, porque força é fundamental para a vida, né? Para a gente poder chegar lá na terceira idade, né? Podendo carregar um supermercado, uma sacola de supermercado, podendo carregar um netinho, podendo ter uma vida com mobilidade, né? Não é mais o quanto se vive, né? Porque hoje em dia, com a medicina do jeito que está, você pode viver 100 anos, mas e daí? Se você viver 100 anos numa cadeira de rodas, entendeu? Sem conseguir ser um pouquinho independente, sem conseguir ter, né? Não vejo muita vantagem nisso. Acho que é você viver mais, mas viver bem. Com qualidade. Né? Com qualidade. É isso que a atividade física e o trabalho de força vai trazer. Excelente. Valeu. Você, Cláudio? O recado para quem quer começar a correr, primeiro, procure um educador físico. Sai da internet, sai dos blogueiros, um monte de gente curiosa dando dica, orientando. E lembre-se, o treino ele tem que ser direcionado para você. Então, consulte um educador físico para que ele monte o seu programa de treinamento. Se o teu objetivo é correr, eu quero começar a correr, procure uma assessoria ou uma academia. E tente saber a qualificação desses profissionais que vão te atender, né? A experiência deles, entendeu? Há quanto tempo a assessoria tá aí atuando, ou a academia. Pesquisar bem. Exatamente, para também você, de repente, porque assim, eu visito muitas academias, tá? Então, principalmente as de grande porte, você entra, você vê lá 10 professores na sala. Dos 10, você tem 8 estagiários e 2 professores. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você cai nas mãos de alguém que não está ainda preparado para te atender. Entendeu? Então, primordial, procure um educador físico e vá com calma. Não tenha pressa. Tudo tem seu tempo. Exatamente. Não queira atropelar, não queira... o professor me passou isso, mas eu vou fazer mais isso porque eu acho que vai ser melhor. Não. Faça o que ele orientou. Entendeu? Muito bem. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo bate-papo enriquecedor. Aprendi muito hoje com vocês também. Agradeço imensamente, viu? E obrigada a todos vocês que acompanharam o nosso podcast e espero vocês no próximo podcast da Aquasport.